Olá! Na videoaula de desenho técnico, irei abordar sobre projeções ortográficas utilizadas no desenho técnico. O que são essas projeções? Irei apresentar agora. Uma introdução. Então, o objetivo primordial de um desenho técnico é definir a forma e a dimensão de um determinado objeto. A leitura de um desenho deve ser isenta de ambiguidades e proporcionar ao leitor todos os dados necessários para a fabricação, ou seja, todas as informações necessárias para quem for fabricar o desenho precisam estar apresentados na folha, no projeto feito e elaborado com o desenho técnico. As formas do objeto representado em perspectiva isométrica apresentam certas deformações, isso é, não são mostradas em verdadeira grandeza, apesar de conservarem as mesmas proporções do comprimento, da largura e da altura do objeto. Sobre vista em perspectiva, eu irei abordar em uma outra videoaula. Além disso, a representação em perspectiva isométrica nem sempre mostra claramente todos os detalhes internos de uma peça. Por isso que são necessárias, então, outras projeções. Aqui nesta figura está demonstrando, então, uma peça, uma perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica ela é em 3 dimensões. Ela mantém um ângulo de 30 graus nessas linhas e aqui 90 graus. Então, nesse caso, essa vista está apresentando as dimensões que é para realizar a peça. Caso essa peça ela tenha algum furo, algum entalhe, algum outro detalhe nessa parte de trás aqui desse modelo, nessa vista aqui eu não consigo visualizar. Se eu for fabricar a peça, vai faltar informações. Conceito de projeção. Então aqui nós temos nessa imagem elementos de uma projeção plana. Então nós temos o plano, a projeção plana, que está sendo projetado aqui do ponto Q, que seria o objeto, e a projetante. Cada ponto, então, vai corresponder a infinitas projeções num plano. Então, no caso, se a peça tiver vários formatos, rebaixos, furos, enfim, cada ponto vai representar um vértice, uma linha. Então, são vários pontos para eu conseguir representar, então, a projeção no plano. Projeção ortogonal de um ponto plano, no caso, aqui um ponto alinhado, então nós temos aqui o ponto Q, ele está sendo projetado no plano, sendo representado aqui o ponto Q. Uma projeção ortogonal Q pode corresponder a infinitos pontos. Então, eu posso ter vários pontos aqui da projetante e ser representado. No entanto, duas projeções ortogonais, cada uma em um de 2 planos ortogonais, correspondem a um e um só ponto. Então nós temos aqui os 2 planos, nós temos o afastamento, a cota, o ponto Q está sendo projetado no plano, nesse plano, e aqui também está sendo projetado o ponto Q nesse outro plano. Então, utilizando 2 planos. Modelo. O que é o modelo? É o objeto a ser representado então em projeção ortográfica. Qualquer objeto pode ser tomado como modelo. Uma figura geométrica, um sólido geométrico, uma peça de máquina, um cômodo de uma construção, um projeto arquitetônico, enfim, o que você deseja, qual a necessidade pode ser projetado então com projeções ortográficas. O modelo geralmente ele é representado em posição que mostre a maior parte de seus elementos. Pode também ser representado em posição de trabalho, isto é, aquela que fica em funcionamento. O observador. Quem é o observador? É a pessoa que vê, analisa, imagina, desenha o modelo. Para representar o modelo em projeção ortográfica, o observador deve analisá-la cuidadosamente em várias posições, para que não falte nenhum detalhe representado. Então aqui nós temos a posição 1, vendo o modelo de frente. O observador, então, ele está olhando nessa direção, e imaginando em 2D, não em 3 dimensões, então sem a profundidade, somente o contorno aqui em 2D. Então, ele consegue visualizar, então no plano vai estar representado então a vista, que seria esse detalhe aqui da vista. Vendo de cima, na posição de cima, então nessa direção. Então ele vai estar olhando, ele vai estar enxergando
essa parte que está sendo representada aqui e essa outra parte. Essa aqui que é a profundidade, essas profundidades aqui ele não visualiza, porque ele é em duas dimensões. E olhando o modelo de lado, no caso, nesta direção aqui. Então, aqui o modelo de frente, de cima e aqui na lateral. Dentro de projeções ortográficas seria a lateral à esquerda. Então, ele vai estar enxergando essa parte aqui da peça e essa, sem as profundidades. Então, vai ser representado no desenho desta forma aqui. Em projeção ortográfica, deve-se imaginar o observador localizado a uma distância infinita do modelo. Por essa razão, apenas a direção de onde o observador está vendo o modelo será indicada por uma seta. No caso, de frente, de cima e de lado. Plano de projeção. O que são os planos de projeções? É a superfície onde se projeta o modelo. Os planos de projeções podem ocupar várias posições no espaço. Em desenho técnico, usamos dois planos básicos para representar as projeções do modelo. O modelo vertical e o modelo horizontal, que se cortam perpendicularmente. Então, nós temos um modelo vertical, que é o plano vertical, e o plano horizontal. Então, SPVS é semiplano vertical superior, SPVI, semiplano vertical inferior, o SPH é o semiplano horizontal anterior, esse, e o SPVP, semiplano horizontal posterior, que é esse plano aqui. Esses dois planos perpendiculares entre si, eles vão dividir o espaço em 4 regiões chamadas de diedro. Cada diedro é a região limitada por 2 semiplanos perpendiculares entre si. Os diedros são numerados no sentido anti-horário, isso é, no sentido contrário ou do movimento dos ponteiros do relógio. Então, sentido anti-horário. Então, primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e o quarto diedro. Atualmente, na maioria dos países, foi adotado a projeção ortográfica no primeiro diedro. No caso, no Brasil, a BNT, ela vai recomendar a representação no primeiro diedro. Então, nós normalmente utilizamos no primeiro diedro. Entretanto, em alguns outros países, como Estados Unidos e Canadá, é utilizado no terceiro diedro. Então, nós temos aqui no primeiro diedro, a representação no primeiro diedro. Então, aqui vai estar o observador, vai estar olhando nessa direção, nessa direção, nessa direção, então nessas direções. Então, aqui eu estou olhando o objeto, a face que eu vou representar, que vai estar sendo rebatida aqui no plano, é essa face aqui. Aqui, mesma coisa, eu vou estar olhando de cima, então essa face aqui é a que vai ser rebatida aqui no plano. Já no terceiro diedro, o observador ele vai estar olhando aqui, vai ter um plano no meio. Então, ele vai estar enxergando essa face aqui, porém o plano está aqui, então vai ser rebatido essa face, que é o contrário do que está aqui no primeiro diedro. Mesma coisa aqui, então o observador vai estar olhando nessa direção, vai estar enxergando essa face aqui, e essa face vai, como o plano está aqui no meio do observador e objeto, então ele vai ser rebatido aqui na face, essa face mesmo que ele está enxergando. Então aqui nós temos a representação do primeiro diedro e a representação do terceiro diedro. Essa simbologia, ela normalmente aparece nos desenhos, na legenda. Se você observar a videoaula que eu apresentei sobre folhas padronizadas, lá na legenda de exemplo, então está aqui então, a representação do primeiro diedro. Também pode ter a chamada do número 1, no caso do primeiro diedro. Então, aqui nós temos um exemplo dos objetos sendo rebatidos então, no primeiro diedro e no terceiro diedro. Então, olhando aqui, o observador vai enxergar o objeto, vai ser rebatido, vai estar aqui a representação. Mesma coisa aqui. Já nesse caso, então, primeiro vai ser aqui, que o observador vai estar olhando nessa direção, então vai estar olhando nesse sentido, vai estar sendo rebatido aqui no plano, e aqui, então, que ele vai estar olhando nesse sentido, então está sendo rebatido aqui o cone do terceiro diedro. As projeções feitas em qualquer plano do primeiro diedro seguem um princípio básico, que determina que o objeto a ser representado deverá estar entre o observador e o plano de projeção. Então, nós temos aqui o observador, o plano de projeção, o objeto. Então, estou observando esta face aqui do objeto, está sendo rebatido aqui, aqui tem as projetantes, está sendo rebatido aqui, então, o desenho que eu estou enxergando, que eu estou visualizando.
A partir daí, considerando o objeto imóvel no espaço, o observador pode vê-lo por 6 diferentes direções, 6 vistas no caso da peça. Para serem denominadas vistas principais, as projeções têm de ser obtidas em planos perpendiculares entre si, paralelos 2 a 2, formando uma caixa. Então nós temos a sequência dessas vistas. A vista 1, vista 2, vista 3, vista 4, vista 5 e vista 6. Então aqui nós temos os rebatimentos. É vista frontal, vista lateral, vista superior, vista lateral esquerda, vista lateral direita, inferior e a posterior. Então essas aqui são as 6 vistas representadas nas projeções ortogonais. Então aqui nós temos em negrito as 3 principais. Se a peça ela não tem muito detalhes, normalmente utiliza-se essas 3 vistas, que é a vista frontal de elevação, a vista superior ou planta, vista lateral esquerda ou perfil, vista lateral direita, vista inferior e a vista posterior. Então está aqui a denominação do nome das vistas que eu acabei de mencionar na figura anterior. Para representar a vista de frente, consideramos um plano vertical e vamos representar nele esta vista. A vista de frente é, por isso, também denominada projeção vertical ou de elevação. Então aqui nós temos os objetos que estão sendo observados, vista frontal, né, o vertical de elevação, que é esta vista aqui. Aqui nós temos 3 objetos que estão sendo rebatidos aqui no plano. A vista de cima, no caso, que é a projeção horizontal, vista de cima ou planta, então também está sendo observado de cima, está sendo representado aqui no plano, mesma coisa, os objetos não estou olhando de cima, então estão sendo rebatido aqui o que eu estou enxergando de cima. Essa daqui é uma vista lateral, que pode ser direita ou da esquerda, no caso eu estou olhando nesse sentido aqui, então a vista esquerda está sendo rebatida ali no plano a vista esquerda. Uma peça pode ter até 6 vistas, entretanto, deve-se representar o número de vistas que nos dê a ideia completa da peça. Vistas principais, no caso eu mencionei anteriormente, as 3 principais vistas, permitem entender qual é a forma e quais as dimensões da peça, ou se precisa adicionar outras vistas para conseguir representar o que o desenho está demonstrando. Ao selecionar a posição da peça, da qual se vai fazer a projeção, escolhe-se para a vertical, aquela vista que mais caracteriza ou individualiza a peça. Por isso é comum também chamar a projeção vertical de elevação de vista principal. Então aqui nós temos a vista de frente, elevação, e a vista de cima da planta, que no caso é a planta. Elas se alinham-se verticalmente. Então nós temos aqui a vista de elevação e a vista de planta, vista frontal e superior. Então elas devem estar alinhadas aqui. Essa distância não tem uma distância recomendada. Não deve se colocar muito longe dessa vista. Então elas devem estar próximas, porém tem que deixar um espaço para depois colocar as cotas, informações pertinentes ao desenho que eu vou explicar em uma outra videoaula. Aqui então nós temos a vista de frente e a vista lateral esquerda. Então observando a vista aqui, rebatida a lateral esquerda. Aqui nós temos as 3 vistas, frontal, superior e lateral esquerda de um desenho, que são as principais vistas. Os rebatimentos normalizados para o primeiro diedro mantêm em relação à vista de frente as seguintes posições. A vista de cima fica embaixo, no caso, tá aqui, eu vou me basear aqui pela vista de elevação, que é a vista frontal. Então vai ficar embaixo, que é a vista de cima, no caso eu vou estar olhando de cima, ela vai ser rebatido, vai dar um tombo 90 graus para baixo. A vista de baixo fica em cima, que é essa daqui, então eu vou rebater ela para cima, fazer esse movimento. A vista da esquerda fica à direita e a vista da direita fica à esquerda. E a posterior, que seria a de trás, vai ficar aqui no meu lado direito. Então essa aqui é o esquema de representação das vistas. Aqui nós temos os alinhamentos das vistas no primeiro diedro. Então elas devem sempre estar alinhadas. Vista frontal,
a vista superior alinhada, a vista inferior também alinhada, estando na vertical, e as vistas laterais, lateral esquerda, lateral direita e a posterior alinhadas na horizontalmente. Não pode fazer ela deslocada em relação a essa principal. Elas têm que estar sempre alinhadas para quem for fazer o rebatimento da peça conseguir entender. No primeiro diedro é mais difundido o uso das vistas frontal, superior e lateral esquerdo, como mencionei anteriormente, que também são chamadas respectivamente de elevação, planta e perfil. Então aqui nós temos nessa peça aqui as 6 vistas e as 3 principais. Aqui nós temos o rebatimento então, de 3 peças, né? Estão sendo visualizadas nesse sentido. Então na vista frontal, projeção em um só plano. Então está aqui o rebatimento. Ela é uma peça cilíndrica, porém eu vou representar ela em retângulo. Aqui é um retângulo, eu vou representar ela em retângulo. E aqui ela é um triângulo, porém eu vou estar enxergando aqui, no caso eu só vou estar vendo essa linha, essa e essa, por mais que tenha inclinação, a minha representação aqui ela vai ser um retângulo, porque eu não estou visualizando a profundidade, então tem que tomar bastante cuidado. Peça cilíndrica é as laterais que estão enxergando, aqui também, mesma coisa. Então é um pouquinho confuso no início de conseguir entender isso, mas é o que você realmente está visualizando. Aqui então nós temos um exemplo aqui da parte superior da peça. Então aqui sim, agora estou enxergando a parte cilíndrica, então vou representar a parte cilíndrica. Aqui eu estou enxergando um quadrado, aqui eu estou enxergando um triângulo, então vai ser um triângulo. E aqui então está a representação, o rebatimento, então 90 graus, né, como é que faz o rebatimento. Então está aqui as vistas frontais e aqui as vistas superiores. Se tivesse lateral esquerda, estaria representando aqui, ou lateral direita aqui, ou inferior aqui na parte de cima, ou posterior aqui na lateral direita. Então aqui nós temos um plano vertical, nós temos um observador olhando de cima, olhando de frente, e a representação no caso. Aqui é bom observar, nós temos olhando nesse sentido, aqui a vista frontal, altura e comprimento. Altura e comprimento. Olhando de cima, eu vou ter aqui a largura e o comprimento. Então a largura vai ser diferente, no caso, vai ser essa largura, o comprimento vai ser o mesmo desta vista. Se é 100 milímetros, esse comprimento aqui vai ser 100 milímetros. Aqui como é que é feito o rebatimento? Então nós temos aqui os rebatimentos, né, dos dois planos. Aqui fica mais fácil de entender, ó. Vou estar visualizando nesse sentido, eu vou estar enxergando essa linha, aqui, aqui e aqui, que vai ser, sem profundidade, um retângulo. Olhando de cima, também vai ser um retângulo. Então fica mais fácil para vocês entenderem. Aqui tem alguns exemplos das peças e os rebatimentos das 3 principais vistas. Determinadas as 3 vistas, é necessário que os 3 planos de projeções sejam representados no mesmo plano. Para isso, é necessário fazer o rebatimento dos planos. O plano de perfil é rebatido lateralmente sobre o plano vertical, num giro de 90 graus, em torno da sua interseção. E o plano horizontal é rebatido para baixo, formando assim a representação plana das vistas ortográficas. Então aqui nós temos aqui a projeção, né, olhando, projeção do plano frontal vai estar rebatido no plano. Olhando de cima vai estar aqui a minha vista superior. E olhando da lateral esquerda, vai estar aqui a representação da minha vista lateral esquerda. Então está aqui a projeção das 3 vistas. E aqui como é que vai ser representado no desenho? Frontal, superior e lateral esquerda, com os rebatimentos a 90 graus, que eu acabei de mencionar anteriormente. Linhas visíveis ou ocultas. São arestas ou contornos que ficam ocultos para uma determinada posição do objeto. Isso eu já demonstrei em uma outra videoaula sobre as linhas utilizadas em desenho técnico. No exemplo abaixo, a aresta AB como linha invisível ou oculta em relação ao observador, colocado à esquerda do objeto. Ao ser desenhado então na vista ortográfica, representa-se a linha invisível convencionalmente com a linha tracejada. Então nós temos aqui um desenho, então no caso nesta vista isométrica, eu vou estar representando aqui os contornos visíveis, os contornos que eu visualizo, e as tracejadas os contornos invisíveis, ou seja, que ficam ocultos, que ficam atrás da peça que eu não estou visualizando. E aqui então nós temos
a projeção olhando nesse sentido, uma vista frontal, olhando nessa direção. Então eu vou ter aqui o que eu visualizo, está aqui o contorno, linhas visíveis, todas as linhas visíveis, que seja essa que sobe, essa e essas aqui. Como eu visualizo só uma que não tem a profundidade, que elas estão alinhadas, então eu vou representar somente uma. Não tem como eu colocar as duas, vai ficar uma sobre a outra. E aqui então está a representação. Ó. Então aqui eu tenho um rebaixo, aqui, né, tem um rebaixo na peça, e aqui tem uma linha invisível. Então aqui AB tem a representação da linha invisível. Para quem for fabricar a peça, ele vai conseguir identificar que tem alguma coisa ali, algum rebaixo ou algo nesse sentido. Linhas de centro e eixos de simetria. Então, é quando o sólido apresenta a forma de revolução, cilíndrico ou cone. Utiliza-se então o eixo de simetria e a linha de centro, representados convencionalmente com traços e pontos, também que eu já demonstrei em uma outra videoaula sobre as linhas. Então aqui nós temos as três vistas, né? Vista frontal, superior, lateral esquerda. Então aqui está as linhas de centro para mostrar que é centralizado, né? Que é uma peça cilíndrica, e aqui um eixo de simetria, que representa que a peça é igual dos dois lados. Aqui então tem alguns exemplos, né, de peças que ela é em vista isométrica, e aqui as suas projeções. Bom, era isso. Espero que vocês tenham entendido este assunto e até a próxima.